Boa tarde, Carpini. Bem-vindo aqui ao Esporte Clube Vitória. Que você tenha aí sucesso na sua jornada. Queria que você falasse um pouco dos bastidores dessa negociação com o Vitória. Se você já trabalhou com algum jogador desse elenco, se já conheceu as instalações do clube. E se na negociação com você foi citada alguma questão sobre contratação para a janela de julho. Boa tarde. A negociação ela foi bem rápida. Eu acho que quando as duas partes elas manifestam interesse em estar juntas, as coisas tendem a caminhar mais rápido. Não estava nos meus planos até nesse momento um novo projeto, né? Desde a saída do último trabalho que nós tivemos, eu e minha comissão, nós tivemos alguns convites e eu pelo menos tenho uma linha de que a cada fim de ciclo a gente precisa fazer algumas reflexões de erros, de acertos, de tudo que nós vivemos em cada oportunidade, para a gente procurar ser melhor no próximo passo. Então nem no Brasil eu estava procurando ver algumas outras coisas, aproveitando um tempo raro que nós temos no futebol com a família. Quando surgiu o contato do Vitória, o presidente foi logo depois. Eu não estava nem acompanhando muito a questão da saída do Léo, depois eu fui estar a par de tudo isso. Então foi uma situação rápida. Vitória desligou um profissional, já precisava ter outro profissional aqui para dirigir até então o jogo de sábado, né? Até essa rodada ser adiada. Então foi tudo muito rápido. A gente sabe o tamanho do Vitória, o momento de reconstrução que vem nesses últimos anos, mas eu já tive aqui em algumas oportunidades jogando contra o Vitória no Barradão e eu sei a força que tem. A situação a gente sabe que hoje passa a ser um campeonato de recuperação, mas o Vitória tem o que poucos clubes têm, pelo menos alguns clubes que eu acredito que vão brigar aí mais por essa sobrevivência, que é o fator casa, é o torcedor, é a nação, são fatores que contribuem aí para ajuda nessa retomada. Então eu fico muito feliz e de antemão a gente está muito lisonjeado com essa oportunidade. Carpini, boa tarde, Nuno Krause da Itatiaia. Vou até reforçar um pouco a pergunta do colega. Naturalmente você veio para o Vitória porque você confia no projeto, mas queria que você fizesse uma avaliação sobre o atual elenco. Se você acha que esse atual elenco que está aí hoje no Vitória, ele te dá a possibilidade de conseguir uma reação na Série A, ou você acha que precisa trazer reforço na próxima janela que será aberta em julho? Obrigado. Bom, acho que a minha pergunta ficou incompleta, a minha resposta foi incompleta à sua pergunta. Eu trabalhei com o Caio Vinícius e com o Luan. Luan foi meu atleta no São Paulo e praticamente todo o elenco eu conheço bem, de enfrentar quase todos eles. Desculpa. Em relação a reforços, eu acho que antes a gente precisa chegar, entender, conhecer melhor as características, de que maneira a gente pode aproveitar o que se tem aqui. Eu acho que também o desafio de qualquer troca de comando e da nossa profissão é tentar resgatar alguns atletas que, por circunstâncias, talvez tiveram menos oportunidades ou uma dificuldade de adaptação, seja um sistema de jogo, seja uma mudança de estado, de clube, enfim. Eu acho que está dentro do nosso desafio também, primeiro, conhecer o que nós temos aqui, antes da gente falar com um pouco mais de propriedade em relação a reforços. Claro que todo elenco tem as suas limitações e nós entendemos e reconhecemos a nossa. Acho que reconhecer isso é uma grandeza, mas uma coisa também que pesou muito, um fator que pesou muito para essa nossa chegada e esse desafio foi o elenco. Confiar no que nós temos aqui também, acho que esse é o primeiro ponto. E eu, desde já e desde do primeiro momento que nós batemos o martelo para início desse ciclo, é porque eu confio muito nesses atletas, confio muito nesse projeto e eu acredito que nós todos vamos estar aí na mesma página. Carpini, boa tarde, seja bem-vindo. Juliana Lisboa, da TV Bahia. Eu queria saber um pouco do que você pretende fazer com esse elenco. Você já falou um pouco que seu estilo de jogo é de um pouco mais de posse de bola, mas que você tem como propósito potencializar o que foi feito na gestão de Léo Condé. Como você pretende fazer isso com esse elenco? Se você já tem algum tipo de estratégia traçada para esse novo ciclo? Como eu falei anteriormente, a gente precisa primeiro conhecer um pouco mais as características individuais, ver de que maneira a gente pode tirar o melhor de cada atleta, entender muitas coisas que vinham sendo feitas. A oportunidade que eu tive de enfrentar o Vitória por 2 vezes no ano passado na Série B, eu sempre vi equipes muito competitivas, de muitos duelos, né, de transição, então são coisas que também me agradam. Dentro disso, algumas ideias que a gente vai propor, daquilo que a gente acredita para poder potencializar um pouco mais, talvez, o nosso jogo.
Eu acho que é muito cedo agora eu falar o que eu penso, eu preciso vivenciar um pouco o clube e esse momento para nós de treino agora, esse período, né, tirando as circunstâncias, né, sociais de tudo que aconteceu. Não gostaríamos de estar vivendo isso por tudo que aconteceu, mas vai ser um tempo precioso para que eu possa conhecer um pouco mais aquilo que nós temos aqui no Vitória. Carpini, seja muito bem-vindo, você e comissão aqui ao Vitória. Para quem te acompanha, a gente sabe que você curte um futebol ofensivo, de improviso, de drible e velocidade. Hoje, infelizmente, os pontas que o Vitória tem não vivem bom momento. Você vai fugir dessa característica ou ainda vai fazer mais avaliações para tentar, quem sabe, mudar ou melhorar o que aqui está? Bacana, acho que está dentro do desafio que eu mencionei, né? Recuperar. São jogadores que têm capacidade, eu conheço bem o elenco, jogadores que aqui mesmo já deram respostas positivas ao Vitória, ao torcedor, então espera-se muito desses atletas, entender de que maneira nós podemos potencializar e que eles retomem o melhor futebol. Eu acho que em alguns momentos eu também tenho que me adaptar àquilo que nós temos aqui, em outros momentos eles vão ter que se adaptar àquilo que a gente pensa, então acho que esse é o casamento perfeito e também é um dos nossos desafios. Carpini, boa tarde, seja bem-vindo ao Vitória, do Norte de Assis, do Arena Rubro-Negro. A gente sabe que quando chega um novo treinador na casa, os jogadores que não jogavam ficam criando aquela expectativa para poder entrar em campo e ganhar minutagem. O professor Carpini, o treinador Carpini, ele geralmente faz essa rotatividade de atletas no elenco principal ou ele mantém uma ideia mais fixa sobre o plano de jogo que ele tem e mantém o 11 titular dentro do que ele imagina taticamente? Acho que isso vai muito daquilo que nós vamos viver na temporada, né? Nós temos um jogo decisivo na quarta-feira que pode continuar nos dando aí 2 competições, então talvez dentro disso a gente rode mais o elenco. Eu sou um cara que costumo oportunizar a todos, dar as mesmas informações, as mesmas cobranças para que eles possam ter uma disputa interna muito mais sadia e muito mais comprometida para que isso possa elevar o nível do nosso elenco e, posteriormente a isso, refletir dentro do nosso trabalho daquilo que a gente espera para o Vitória. Dentro das características a gente não procura não mudar muito, eu acho que a continuidade é muito importante, mas claro que também vai ficar apegado a um sistema ou aqueles 11 que vão iniciar talvez o jogo de quarta-feira e a gente também tem que traçar estratégias e dentro disso escolher as melhores opções também em função do adversário, de um jogo dentro de casa, de um jogo fora de casa. Então, é claro que dentro do elenco alguns vão ter mais minutagem, outros menos, mas todos vão ter o mesmo cuidado, as mesmas oportunidades. Eu falo isso muito que a seleção ela é natural, cada um vai ocupando o seu espaço e cabe a nós tentar, pelo menos em algum momento, ser o mais justo e coerente possível. Eu falo tentar porque nunca nós vamos agradar a todos e eu não estou aqui para agradar ninguém, a gente está aqui para vencer e fazer com que o Vitória saia dessa situação. Carpini, seja bem-vindo. Você vem de um último trabalho num contexto completamente diferente do que você vai vivenciar aqui. Você saiu do Juventude, fazendo um bom trabalho lá no Juventude, sendo convidado para treinar o São Paulo, acabou saindo do São Paulo e você vem para o Vitória que vive uma pressão, né, por conta dos últimos resultados, são 7 jogos sem vencer, 4 derrotas consecutivas, então é um momento diferente, né, do que você viveu no último trabalho, do seu último convite. O que é que você pode trazer de novo para o Vitória, que tenha como característica nesses últimos anos o ambiente de vestiário, o ambiente ali com o elenco? O que é que você pode trazer para tentar recuperar o clube nesse momento difícil que o clube está passando? Eu acho que tentar resgatar a confiança, a autoestima, relembrar um pouco da capacidade desses atletas, o que trouxeram eles até o Vitória, o que eles já fizeram pelo Vitória, os que permaneceram e os que chegaram, o que eles fizeram para ter oportunidade, assim como eu, de hoje defender uma equipe desse tamanho. Então acho que toda mudança ela gera essa expectativa, encorajá-los, estimulá-los no dia a dia, né? Jamais vou cobrar alguma coisa que a gente não faça no dia a dia, então acho que isso tudo a gente vai durante a semana conquistando o atleta e fazendo com que ele conquiste o ápice da sua confiança para poder performar aquilo que a gente espera. É um contexto diferente do último trabalho, né? O último trabalho a gente assumiu mediante uma saída de um treinador que foi para a seleção brasileira, vindo de títulos, mas é muito semelhante ao trabalho anterior do Juventude que você mesmo citou.
E se eu não me engano foi no mesmo mês agora, na 6ª ou 7ª rodada, Então muito parecido o contexto, a dificuldade a gente sabe que vai ser grande. Acho que o caminho, pelo menos de ambiente, o emocional dos atletas, ele é muito parecido, porque é um contexto muito próximo. Eu acho que dentro disso é o período que a gente vai ter para se conhecer e o que tem no Vitória é o que eu prezo muito. O ambiente, o respeito, a verdade. A gente fala aquilo que a gente pensa, todos têm o direito de opinar também dentro de uma hierarquia, e a hierarquia ela tem que ser respeitada. Eu tenho pessoas acima de mim e tenho grupo que tem que respeitar aquilo que a gente propõe, né? Não precisa aceitar tudo, mas precisa entender e respeitar e ocupar o seu espaço, como eu falei, de maneira natural no dia a dia. Então acho que dessa maneira a gente preserva o respeito, o bom ambiente, e quem ganha com isso é um clube. É o torcedor que espera essa virada de chave, essa retomada para que os resultados positivos eles voltem a acontecer e o Vitória saia dessa situação incômoda de início de temporada. Carpini, boa tarde. De temporada não, de brasileiro, desculpa, perdão. Tranquilo. Carpini, boa tarde. Leonardo Santiago, do Canto Rubro Negro. A gente teve aqui no Vitória, durante pouco mais de um ano, um jogo mais predominante pelo lado, volantes que chegam muito na área, muito enfrentamento de 1 contra 1. E do que a gente pôde estudar das suas equipes, apesar de, claro, dinâmicas mudam mesmo dentro das ideias. Você também gosta de um jogo mais predominante pelo lado, triangulações e tudo mais. Queria saber de você, até que ponto foi interessante entender que as ideias não necessariamente serão aplicadas do zero para vir para cá, claro, adaptando dinâmicas e contextos, e até que ponto é importante não começar do zero em muitos pontos. Bom, justamente não começar do zero, o que eu vejo de mais importante, como eu falei anteriormente, né? Um grupo que já vem com uma mentalidade vitoriosa, um título inédito, um acesso, mais um título em 2024. Então, alguns comportamentos dentro daquilo também que eu acredito, de amplitude, de profundidade. Um jogo que é muito a característica, né, do Vitória, de um jogo mais vertical, mais ofensivo, principalmente de ser mais de duelos na parte final do jogo. Acho que é um pouco da característica das equipes do Vitória. Dentro disso, a gente colocar algumas ideias. Então, quando a gente não parte do zero, a gente tenta otimizar um pouco mais o tempo. Por isso que eu falo, é potencializar as coisas que vinham acontecendo e coisas que a gente pense diferente. A gente começar a propor no nosso dia a dia, e a aceitação dos atletas é fundamental. Uma coisa é a gente propor, outra coisa é executar. E a gente sabe que é fácil, não é da noite para o dia, requer tempo, nem sempre temos esse tempo. O tempo ele tem que estar atrelado ao resultado para que a gente tenha um pouquinho de paciência. Penso diferente, mas é o futebol. E quando você pega um processo já iniciado com bom trabalho, como foi deixado pelo Léo e sua comissão, as coisas tendem a acontecer de uma maneira mais positiva. Essa é a nossa perspectiva, é a nossa esperança, e é para isso o nosso trabalho, o nosso desafio. Tiago, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Vitória. Assim como o antigo treinador, vocês tiveram uma meta, né, bater de um aproveitamento acima de 50%. Aí eu te faço a seguinte pergunta: que garantias a diretoria está lhe dando para que você possa ultrapassar esses limites, né, esse limite dos seus 50% que você teve na última equipe, no São Paulo, né, e que garantias você vai dar à diretoria que esse trabalho não seja infelizmente, o que acontece no futebol brasileiro, que o resultado não vai muito bem, e aí chega aí a demissão dos treinadores, isso que é no contexto do futebol nacional. Sim. A garantia do meu trabalho, eu posso falar por mim, é de fazer o meu melhor, é de me dedicar pelo Vitória, é de respeitar o torcedor, respeitar os atletas, os funcionários, a staff, todo o trabalho que está sendo feito no Vitória e reconstruído há muito tempo, os processos, e diga-se de passagem, bons processos que já existem internamente aqui no clube. Então a gente agregar, saber que todos são importantes, né, dentro do nosso dia a dia, para que as coisas aconteçam dentro de campo nos 90 minutos. E a garantia que o treinador tem de toda e qualquer diretoria é que ele precisa trazer os resultados, é o que se espera do treinador. Quando eu digo que eu não concordo, é que eu vejo que o médio prazo, a continuidade, ela é muito importante. Claro que isso também tem um tempo, tem um ciclo. Isso vale para as duas partes. Eu procuro não me apegar a isso, então eu procuro me apegar àquilo que eu preciso entregar para o Vitória, que eu preciso entregar para o torcedor, o que espera-se dessa nova comissão que está chegando, desses atletas que já aqui estão e que em outros momentos já entregaram resultado. Eu procuro gastar mais energia, mais tempo pensando nisso, porque a garantia
Como você mesmo mencionou, no futebol é um pouco complicado. Em alguns momentos ela se torna inevitável, algumas mudanças. Não adianta eu falar aqui tudo o que eu penso, que talvez isso não mude da noite para o dia, mas é uma mentalidade que eu acredito que as coisas precisam acontecer dos dois lados, né? Porque, até usando de exemplo, ano passado no Juventude, na reta final, faltavam 6 ou 7 rodadas para o acesso, eu tive 2 ou 3 convites de clubes de Série A para deixar o trabalho, e da mesma maneira que a gente cobra a continuidade e que os diretores, os presidentes, eles acreditem, tenham convicções naquilo que está sendo feito, a gente também, enquanto treinador, não pode no primeiro contato abandonar o trabalho. Acho que é uma troca, e eu acho que foi a decisão mais acertada. Nós fomos até o final e conseguimos o objetivo. Então eu espero que aqui a gente possa ter um final feliz também, que seja um casamento duradouro. Eu vim aqui para aprender, para trazer aquilo que eu penso de futebol, e por que não ter a oportunidade, eu estou tendo, de fazer uma história bonita aqui também no Vitória, assim como fez o Léo e outros treinadores que aqui passaram. Carpini, seja bem-vindo. Na próxima quarta-feira já tem um duelo importantíssimo, Vitória e Botafogo. Vitória tem que ganhar para avançar de fase na Copa do Brasil. Pouco tempo. O que você e comissão técnica poderão fazer para já nesse jogo dar um pouco da sua cara no Vitória? Aproveitar ao máximo esses dias que nós temos agora, estudar ao máximo o nosso adversário, assistir o primeiro jogo, nem imaginava que estaria aqui hoje, que a gente estaria conversando, mas vi o primeiro jogo no Engenhão. A gente conhece um pouco do Botafogo e sei muito aqui do que nós temos no Vitória, conheço já bem o meu elenco. Claro que agora a gente precisa conviver, é a melhor maneira da gente se conhecer melhor, mas estudar ao máximo o adversário, pensar na melhor estratégia, pensar no que nós temos de melhor para entrar em campo na quarta-feira e aproveitar ao máximo esse período para despertar isso que eu falei de novo, né? Esse estímulo da coragem, da confiança, da alegria de entrar aqui com o Barradão lotado e defender as cores rubro-negra. Tiago, todos sejam bem-vindos ao Vitória. Eu queria fazer uma pergunta para o Caio, preparador físico. O Tiago. Tudo bem, perdão. Tiago, você fez uma grandíssima campanha no Água Santa, né? Campanha histórica com a equipe, inclusive. Depois foi para o Juventude, onde também fez história, subindo para a Série A. Teve o convite do São Paulo e, apesar da saída que eu considero precoce, você conquistou a Recopa do Brasil e também teve a oportunidade de ter uma experiência em Libertadores, naquela partida contra o Tajeres. Eu queria saber o que dessa bagagem você pode acrescentar para o Vitória, principalmente nessa campanha de recuperação que a gente precisa que seja urgente, porque a Série A é uma corrida. Sim, como eu disse, né, uma campanha agora de recuperação. Nós temos a ciência disso. Acho que o sonho do torcedor é o mesmo que o nosso, que chega de dar uma resposta, de vencer, de classificar para uma Sul-Americana, para uma Libertadores, mas eu não gosto muito de vender sonho. A gente precisa trabalhar com realidade, nós precisamos trabalhar primeiro com a nossa permanência. À medida do possível a gente vai sonhar e buscar coisas maiores. Trabalho para isso não vai faltar, empenho da diretoria, da comissão permanente. Agora eu não trato, quando eu falo comissão, não tem mais da casa quem chegou, é Vitória, e principalmente os atletas, e o fator que faz total diferença no nosso torcedor é acreditar novamente. Então acho que esse é um caminho, e de experiência acho que a cada oportunidade que a gente tem de viver coisas novas na nossa vida, a gente traz amadurecimento. Eu acho que foi muito bom esse período no São Paulo por esses motivos. Amadureci em vários aspectos, errei muito, acertei um pouco, e acho que a gente chega um pouco melhor. Eu saio melhor do que quando eu tive a oportunidade de chegar no São Paulo, e eu me vejo cada vez mais preparado e me vejo hoje um profissional, um ser humano melhor para estar aqui no Vitória e para poder contribuir nesse momento, nesse início delicado do Campeonato Brasileiro. Tiago, boa tarde. Lucas César, Galácticos Online. Você acabou de falar que no São Paulo você aprendeu muito, né, que você de alguma forma vai trazer uma bagagem para o Vitória nesse momento em que o clube precisa se recuperar. Com que tipo de bagagem você traz, visando que a equipe precisa amadurecer nessa Série A e dar uma resposta rápida para o torcedor? O que é que você imagina no psicológico, no mental, para entender que o Vitória precisa, o quanto antes, vencer as partidas? Eu acho que algumas coisas que são óbvias, mas elas valem ser lembradas, né? Quando você começa a viver um contexto ruim, você começa a ser muito abastecido de coisas negativas e a gente acaba, às vezes, tomando isso como verdade. E eu acho que o ser humano, a gente precisa ajudar eles em alguns momentos, né? São atletas, seres humanos, não são máquinas. Voltar a entender que eles são bons, que eles já conquistaram na carreira, que eles já conquistaram aqui no Vitória e que a gente tem total capacidade de conquistar novamente. Então,
Então acho que às vezes um alertazinho de alguém que vem de fora um pouco mais fresco do que de tudo isso que já vinha acontecendo aqui no clube, eu acho que ajuda. Então é bem em cima do que eu falei, é reconquistar a alegria de jogar futebol, autoestima, confiança, é trazer de novo toda a atmosfera positiva para dentro do Barradão, que a gente sabe, vocês melhor do que eu, a força do Vitória aqui dentro. E passo a passo, campeonato de recuperação, agora nós vamos pensar jogo a jogo. Antes disso, nós temos uma decisão na quarta-feira importantíssima para a sequência do clube, sabemos da nossa responsabilidade, vamos trabalhar muito para que as coisas aconteçam bem e, paralelo a isso, visando um recomeço. Eu estaria muito mais preocupado se faltassem 5 rodadas para o final e nós precisássemos ali ganhar 3, 4 ou até 5 jogos para permanência, mas são 5 jogos de início, nós temos mais 33 jogos, então muita coisa a acontecer. É claro que o que passou, nós a gente ficar lamentando os erros, os acertos, é ver tudo que foi feito de bom, seguir, continuar e principalmente recuperar e resgatar a confiança desses atletas, estimularem a fazer aquilo que eles são preparados a fazer diariamente. Carpini, boa tarde. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso no aeroporto. Eu queria que você falasse como funciona a sua gestão de grupo, visto que você é um treinador jovem e que vai lidar aí com alguns atletas muito experientes, como Oswaldo, Zapata. Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Foi um dos pontos que me amadureceu muito no meu último trabalho. De um grupo de 30, 35 atletas nesse perfil, desses 3 ou 4 que você citou aqui, nós tínhamos uns 40 lá. Então a gente, independente do que eles viveram, da idade ou de qualquer outra coisa, como eu falei no início, existe uma hierarquia. Existe quem toma as decisões, né? Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para a gente se ajudar e ajudar principalmente o Vitória. Então eu trato o mais jovem e acho que o Zapata talvez seja um pouco mais velho, o Oswaldo, da mesma maneira, com respeito e da mesma maneira que a gente dá, a gente quer. Eu preciso que eles entendam aquilo que a gente peça dentro dos comportamentos, das ideias. A gente começa com 11, é isso que nós precisamos que seja feito. Se não for feito, o outro vai fazer e você volta para o final da fila e respeita quem vai fazer. Eu acho que quando você fala a verdade, olha no olho, a chance de você errar é muito menor. Então a minha gestão sempre foi muito tranquila justamente por isso. Às vezes, em muitos momentos, eu me coloco no lugar dos atletas para tomar as decisões, pois até pouco tempo eu estava no lugar deles e a gente sabe o quão difícil é ali dentro, então a gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade também, mas dentro de um contexto que a gente vive numa alta performance, a gente precisa performar e ter resultado, né? Então não tem como fugir disso. Carpini, seja bem-vindo. Nadson Barbosa, do Salte Meu Vitória. O Vitória sempre teve como seu DNA ser um clube revelador. E hoje vemos jogadores de 17, 18, 19 anos até resolvendo jogos na Série A. Eu queria saber, se for preciso, como é que você trabalha com a divisão de base? Você tem costume de olhar treinos, jogos, ver quais jogadores você pode aproveitar na equipe profissional? O Vitória ultimamente não tem jogadores subindo que resolvam jogos. Gosto muito de participar da base, foi algumas perguntas que eu já fiz até para o nosso presidente. Essa parceria que foi feita com o Itabuna com o Sub-20, eu acho fundamental importância para a minutagem. Até perguntei se o jogo de sábado seria aqui no Pituaçu para a gente poder acompanhar, mas infelizmente vai ser fora, mas não vai faltar oportunidades. O ambiente está todo aqui, né? A base, o 15, o 17, o 20, todo mundo muito próximo, então nós somos uma comissão que a gente costuma viver o clube, né? Não só estar aqui no período de treino, então justamente por isso, para a gente observar tudo o que está acontecendo.